E nesse momento eu queria falar com você, servidor público, com você, aposentado, pensionista, que se encontra refém dessas inúmeras instituições financeiras, nós, representantes sindicais, não somos polícia, nós não somos investigadores. Nós queremos que isso seja investigado da melhor maneira possível. Acredito que a Assembleia Legislativa tem o dever de proteger de forma efetiva os milhares de cidadãos públicos desse estado, esses cidadãos mato-grossenses que são ligados aos serviços públicos. Nesse sentido, é óbvio que se espera que a Assembleia Legislativa, assim como o Tribunal de Contas diligentemente instituiu uma mesa técnica com as mais altas expertise, aqui eu vejo e quero cumprimentar toda a equipe que tem um trabalho maravilhoso de metodologia que trará respostas efetivas até o dia 30 de agosto. Temos um cronograma específico para trabalhar na defesa e é uma ordem do tribunal, do presidente, fazer isso. Então, não posso esperar que a Assembleia Legislativa tenha outro viés, outro olhar para esse processo, que é um processo que merece investigação. Nós não estamos querendo culpados, mas é preciso, senhores, é preciso que se investigue, até como uma medida de educação para o futuro. Nós precisamos de uma legislação que seja uma legislação competente para atender às necessidades, e aí eu até digo, até a proteção do próprio Estado, para que não aconteça mais situações tão agravantes como essa. Ontem nós tivemos a oportunidade de já protocolar no Tribunal de Contas algumas medidas que nós achamos necessárias. E nesse momento eu queria falar com você, servidor público, com você, aposentado, pensionista, que se encontra refém dessas inúmeras instituições financeiras e fintechs. Calma. Calma, muita calma nessa hora. Muito se tem dito e ao invés da gente estar comunicando, informando, nós estamos desinformando. Brevemente, nós vamos apresentar um processo de investigação com você, servidor público. Nós vamos fazer isso. Não quero pensar que você pode ainda estar caindo em golpes, validando contratos que não existem. Eu quero dizer, inclusive com fraudes, inclusive com golpes. Então, calma. Nós ainda estamos fazendo um alinhamento junto ao Tribunal de Contas, junto aos sindicatos, Simpag, todos os outros que participam desse processo, para que a gente tenha realmente uma resposta protetiva para o servidor público. Então, nesse sentido, eu não posso deixar também de dizer que durante todos esses anos, nós tivemos, o governo do Estado teve uma retenção não do servidor. É bom que a gente diga sempre isso. Não é do servidor, mas dessas financeiras. Esse valor é um valor considerável se nós pensarmos que durante todos esses anos isso foi entrando para os cofres do Estado de Mato Grosso. Óbvio que muito pode ter sido investido em prol do servidor. Eu desconheço, e seria um momento ideal, inclusive, para que isso fosse publicizado. Mas eu gostaria de ficar pensando, como a nossa defensora já disse, com relação aos processos individuais. Juridicamente, a gente já sabe, isso não é uma hipótese, é uma constatação. Nós já sabemos que existem cobranças indevidas, óbvio. Juridicamente falando, a gente sabe que quem cobra indevidamente tem que pagar devidamente e em dobro. Como é que seria essa situação? O Estado poderia, nesse momento, uma propositura do Movimento Sindical Unificado que utilize esse recurso para garantir a repetição do indébito para todos os servidores que foram lesados. Isso, acredito que seja possível. E a gente está aqui para encontrar soluções
soluções que realmente visem atender o servidor público. Uma outra questão que eu gostaria de pedir, inclusive o secretário Basílio disse que não foi a intenção dele, que talvez tenha sido mal interpretado, mas eu gostaria de pedir muito que o servidor público não fosse culpabilizado. Não é possível culpabilizar aquele que tem sido massacrado. E eu não digo isso em nenhuma situação de ataque ao governo do Estado, a qualquer que seja os poderes envolvidos. Eu digo isso porque nós temos passivos de RGA atrasados há anos, nós temos alíquota que não foram cumpridas e nós temos uma questão que todos esquecem, que parece que é invisível, mas não é. A situação de 14% de alíquota dos aposentados e pensionistas. Claro que isso tudo é uma questão que leva o servidor a procurar se endividar cada dia mais. A necessidade faz com que o servidor busque qualquer que seja o recurso. Então, eu espero, no dia de hoje, que a Assembleia Legislativa tome essa providência de realmente abrir uma CPI muito mais para contribuir do que para ser uma questão de ataques pessoais e midiáticos no sentido político. Que se abra uma CPI, que se leia esse requerimento e também, por último, que a gente tenha amplo acesso a esse decreto. Já peço ao eminente deputado Júlio Campos que coloque isso publicamente, ao deputado Henrique, que publicize o que está nesse decreto. Afinal, os afetados e os interessados somos nós. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Carmen. Inclusive com fraudes, inclusive com golpes. Então, calma, nós ainda estamos fazendo um alinhamento junto ao Tribunal de Contas, junto aos sindicatos, Simpag, todos os outros que participam. Nós somos o Estado. Chega de humilhação, Bahia. Segue com as categorias. A fraude na inserção de dados falsos em sistema de gestão da folha de pagamento, porque bancos como o Cartus operavam desde 2022 sem sequer estarem credenciados, e aqui está a Maria Fernanda, diretora do Sintep, que pode comprovar isso. 6 meses após, eu pedi a quitação desse contrato. E uma dívida que era em torno de 30 mil, ele subiu para 82 mil reais. E aí eu fiz o questionamento, claro, né, sobre a questão do abatimento dos juros, eles falaram que já estava tudo abatido dos juros ali. Aí hoje está passando dos 60%, eu sou uma das que tem mais de 60% do salário comprometido.